Oi, pessoal, boas-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar assim fundo num recurso que, nossa, é essencial no processo civil, o agravo de instrumento. Vamos desvendar isso juntos. É isso aí. Oi, gente. O agravo de instrumento tá lá no nosso Código de Processo Civil, o de 2015, né? Ali entre os artigos 1015 e o 1020, mais ou menos. Exato. E a função dele, basicamente, é permitir que a gente discuta algumas decisões do juiz antes da sentença final, sabe? Para não ter que esperar tudo acabar. Perfeito. Nossa missão aqui hoje é entender o que ele é, quando que ele cabe direitinho e como é que ele funciona na prática. É super importante para quem está estudando ou já está advogando, né? Com certeza. Então vamos lá. Começando do começo mesmo. O que a gente pode definir como agravo de instrumento? Para que tipo de decisão ele serve, afinal? Bom, ele é o recurso que a gente usa contra as chamadas decisões interlocutórias. Interlocutórias. Isso. O próprio código explica, lá no artigo 203, parágrafo 2º, decisão interlocutória é assim: toda vez que o juiz decide alguma coisa no meio do processo, mas essa decisão não encerra o processo de vez, entende? Não é a sentença ainda. Ah, tá. Tipo, resolve uma questão ali no meio do caminho. Exatamente. E aí, se uma parte se sentir prejudicada por essa decisão, o agravo de instrumento é a ferramenta para levar isso para um tribunal, para uma segunda análise, sem precisar esperar a apelação lá no finalzão. Entendi. Faz sentido para corrigir alguma coisa que pode dar muito errado lá na frente, né? Mas assim, por que ele é tão relevante? Qual a lógica por trás disso? A grande justificativa é o princípio do duplo grau de jurisdição. Mesmo que não esteja escrito com todas as letras duplo grau na Constituição, ele deriva do artigo 5º, inciso LV, que fala do contraditório e da ampla defesa, né? Certo. A garantia de poder recorrer. Isso. O agravo permite que uma decisão que pode causar um dano sério seja reexaminada imediatamente por uma instância superior. Imagina ter que esperar anos, às vezes, para discutir algo urgente que foi decidido lá no começo. Seria complicado. Muito. Então, ele garante essa revisão mais rápida em certos casos, o que também está ligado à ideia de ampla defesa e contraditório. É bom lembrar, né, que o Código Antigo, o de 73, era bem mais liberal. Cabia agravo de quase tudo. Ah, é verdade. Eu lembro disso. Pois é, o CPC de 2015 tentou dar uma enxugada, né, para ver se o processo andava mais rápido. Por isso ele trouxe aquela lista de hipóteses no artigo 1015. Falando nesse artigo 1015, ele é famoso, né? Ele traz uma lista de situações em que o agravo é cabível. Quais são as principais? Dá pra gente ter uma ideia? Sim, ele elenca várias situações. Por exemplo, decisões sobre tutelas provisórias, sabe? Aquelas liminares. Sei. Urgentes. Isso. Também decisões que já julgam uma parte do mérito do processo. Ou quando o juiz rejeita a alegação de que o caso deveria ir para arbitragem. Tem também o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nossa, bastante coisa. Sim, gratuidade da justiça, se concede ou nega, pedido de exibição de documento ou coisa, exclusão de um litisconsorte, que é quando tira uma das partes do processo, redistribuição do ônus da prova, enfim, são várias hipóteses listadas ali. A ideia original do legislador era que fosse só isso, um rol taxativo. Taxativo. Mas aqui é que o negócio começa a ficar interessante, né? Porque essa taxatividade, ela é absoluta mesmo? Ou tem alguma brecha? Exato, esse é o ponto que mais gera debate, eu diria. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, teve um julgamento que marcou época, sabe? Foi no SRSP 1704-520. Aí esse é famoso, o da taxatividade mitigada. Esse mesmo. O STJ firmou a tese da taxatividade mitigada. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, olha, a regra é a lista do artigo 1015, sim, mas Tem umas... admite-se o agravo de instrumento em outras situações que não estão escritas lá, desde que a parte consiga demonstrar uma coisa: Urgência. 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 E que se ela tiver que esperar a apelação lá no final, a análise daquela questão específica vai ser inútil. Perdeu o sentido, sabe? O critério é o risco de dano grave, de difícil reparação e a urgência de ter aquela decisão revista agora. Entendi.
Então não é qualquer coisa fora da lista que cabe agravo. Tem que ter essa urgência muito clara. Isso muda tudo, né? Muda bastante a forma como a gente olha para o 1015. Não é mais aquela porta completamente fechada. Tem uma fresta, mas uma fresta bem justificada pela urgência. Legal. E pensando agora no dia a dia, como é que funciona para entrar com esse recurso? Qual o procedimento? Tem prazo, documentos específicos? Tem sim. Primeiro, o agravo de instrumento é interposto diretamente no tribunal que vai julgar, tá? Não é no juízo que deu a decisão. Direto na segunda instância, então. Isso, no tribunal competente. O prazo é de 15 dias úteis. Esse prazo começa a contar da data em que a parte foi intimada da decisão que ela quer recorrer. 15 dias úteis. Padrão do CPC novo, né? Exato. E a petição de agravo tem que ser bem completinha. Tem que expor os fatos, o direito, explicar direitinho por que a decisão está errada e pedir a reforma. E o mais importante, tem que juntar cópias de algumas peças do processo original. Quais peças são essas? São obrigatórias. São obrigatórias, sim. O artigo 1017 lista elas. As principais são: cópia da própria decisão que você está agravando, claro, a certidão que comprova que você foi intimado dessa decisão para contar o prazo direitinho e as procurações dos advogados de todas as partes. Dependendo do caso, outras peças podem ser necessárias para entender a controvérsia. Certo. E depois que eu entro com o recurso, o que acontece? A outra parte se manifesta? Sim. Depois que o recurso é distribuído lá no tribunal para um relator, a outra parte, que é o agravado, é intimada para apresentar as contrarrazões. O prazo para ele responder também é de 15 dias úteis. Entendi. E uma dúvida comum. Entrar com agravo suspende automaticamente a decisão do juiz? Tipo, se ele mandou pagar algo, eu entro com agravo e não preciso pagar até o tribunal decidir? Ótima pergunta. Não, a regra geral é que o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo automático. Ah, então a decisão continua valendo. Continua valendo a princípio. Mas a parte pode pedir o efeito suspensivo para o relator lá no tribunal. E aí ela tem que demonstrar duas coisas: que existe um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se a decisão for cumprida imediatamente, e também a probabilidade de que o recurso dela seja provido no final. Entendi. Tem que convencer o relator da urgência e da plausibilidade do direito. Exatamente. Se o relator se convencer, ele pode conceder o efeito suspensivo. Aí sim, a decisão fica suspensa até o julgamento do agravo, mas tem que pedir e justificar bem. Ok. E o julgamento final do agravo no tribunal? Como é que ele ocorre? Geralmente, quem decide não é só o relator, mas sim um órgão colegiado. Pode ser uma turma, uma câmara, depende do tribunal. Eles vão analisar os argumentos do agravante, as contrarrazões do agravado, o parecer do Ministério Público, se for o caso, e aí vão decidir. E o que eles podem decidir? Eles podem dar provimento ao recurso, ou seja, concordar com o agravante e reformar ou anular a decisão do juiz de primeira instância, ou podem negar provimento, mantendo a decisão original. E se o relator decidir sozinho? Isso acontece? Acontece. O relator pode decidir monocraticamente em algumas situações previstas em lei. Mas, se uma das partes não concordar com essa decisão individual do relator, ela pode entrar com outro recurso chamado agravo interno. Agravo interno. Isso, que aí leva a discussão para o órgão colegiado, para a turma ou câmara analisar. É uma forma de garantir a decisão por um grupo de desembargadores, e não só por um. Entendi. E a decisão final do tribunal no agravo, ela obriga o juiz lá da primeira instância? Sim. Sobre aquele ponto específico que foi decidido no agravo, a decisão do tribunal vincula o juiz. Ele tem que seguir o que o tribunal determinou naquela questão interlocutória. Perfeito. Então, assim, resumindo tudo isso para quem está nos ouvindo, especialmente quem está ralando para concurso ou começando na advocacia, qual a grande lição sobre o agravo de instrumento? O que é essencial saber? Olha, o essencial é sacar que o agravo de instrumento é uma ferramenta muito estratégica no processo. Primeiro, tem que dominar as hipóteses de cabimento lá do artigo 1015. Isso é o básico do básico. A lista, né? A lista. Mas, hoje em dia, é fundamental entender a fundo a tese da taxatividade mitigada do STJ. Saber explicar isso, citar o RESP 1704-1520, mostra que você está atualizado. Faz diferença numa prova, né? Muita.
Além disso, claro, não pode vacilar nos requisitos formais. O prazo de 15 dias úteis, as peças obrigatórias que tem que juntar, e sempre lembrar da possibilidade de pedir o efeito suspensivo e saber como fundamentar esse pedido. Certo. É um conhecimento prático, né? Totalmente. É um tema que cai muito em concurso e na advocacia saber usar o agravo na hora certa pode salvar um processo, proteger um direito do cliente ali no calor do momento, sem ter que esperar a sentença. É crucial. Sem dúvida. É uma ferramenta poderosa. E essa discussão toda sobre a taxatividade mitigada me deixa pensando. É interessante ver como os tribunais tentam equilibrar as coisas, né? Como assim? De um lado, a intenção do legislador lá em 2015 foi dar mais agilidade. Por isso, restringiu os casos de agravo no 2015. Mas, por outro lado, a realidade mostra que tem situações urgentes que não estavam na lista e que precisavam de uma solução rápida para evitar injustiça. É verdade. Então, essa tese da taxatividade mitigada parece ser uma tentativa do judiciário de encontrar o meio-termo, né? Entre a letra fria da lei, que buscava celeridade, e a necessidade de garantir justiça e evitar danos irreparáveis em casos concretos e urgentes que o legislador não previu. Fica essa tensão, né? Lei versus realidade. Exatamente. É uma tensão constante no direito processual. Como equilibrar celeridade e efetividade da justiça. O agravo de instrumento, e especialmente a interpretação sobre o cabimento dele, está bem no centro dessa discussão. É algo para a gente continuar refletindo e acompanhando como os tribunais vão aplicar isso no dia a dia. Com certeza. Bom, acho que conseguimos dar uma boa geral sobre o agravo de instrumento hoje. Foi uma ótima conversa. Foi sim. É um tema denso, mas espero que tenha ajudado a clarear as coisas para o pessoal. Tenho certeza que sim. Então, chegamos ao fim desta análise focada no agravo de instrumento. Esperamos que tenha sido bastante útil para os estudos e para a prática jurídica. E continuem acompanhando o Concurseja, pessoal. Tem sempre conteúdo novo por aqui. Não deixem de conferir também nossos outros cursos e aulas disponíveis. Muito obrigada pela companhia e até a próxima! Valeu, pessoal. Até mais.